Estamos aqui mais um dia de The Hub Talks. Hoje estamos aqui acompanhados do Eduardo Valderrama, gerente jurídico do Embracon. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao The Hub Talks. Que possamos aqui bater um papo bem gostoso, um papo que a gente possa trazer um pouquinho da sua carreira, formação, tempo de Embracon, falar um pouquinho de consórcio. Meu nome é Alexandre Cifone, sou sócio do Caminha Barbosa Cifone Advogados. Estou acompanhado da Tamires, que vai se apresentar também, que é a nossa coordenadora da área. Oi, pessoal, boa tarde. Minha primeira vez aqui no The Hub Talks. Estou bem feliz, principalmente com a presença do Dr. Eduardo Valderrama, esse ilustríssimo advogado aqui, muito experiente, vai dividir a sua experiência com a gente. É um prazer estar aqui ao lado do Dr. Alexandre também, para aprender bastante. Perfeito. Então, vamos lá, Valderrama, aqui eu vejo sua formação, é bacharel em Direito pela Unip, pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Mackenzie, especialização em Direito Contratual pela Escola Paulista de Direito, tem um MBA em Liderança e Futuro do Trabalho pela Faculdade de Brasília, e falar um pouquinho aqui da sua vida profissional. Quanto tempo, Eduardo, você está no Embracon? Foi seu primeiro emprego lá, não? Não. Primeiro, obrigado pelo convite, Alexandre. Tamires, obrigado, né? Fico muito contente, lisonjeado pelo convite, né? E falando de tempo de carreira e de primeiro emprego, meu primeiro emprego não foi lá, meu primeiro emprego foi com meu pai, né? Eu trabalhava com meu pai, que ele tem uma empresa de confecção, ele faz camisa social, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com ele lá pelos meus 14 anos, né? Eu fazia faculdade, ainda trabalhava com ele ali para ajudar, né? Ele também, ele me ajudava pagando a faculdade, né? E a Embracon foi o meu primeiro emprego depois de formado como advogado, né? E desde lá acabei fazendo a carreira lá e tô até hoje. Quantos anos de Embracon? 16 anos. E a tomada de decisão de ir para o mundo do direito, fazer faculdade de direito, foi em que momento? Cara, foi até engraçado isso, porque quando eu me formei no segundo grau, eu não tinha ainda um direcionamento do que eu queria fazer. Meus amigos todos também não tinham um direcionamento, acabaram que a maioria foi fazer administração, né? Acho que passado era assim, né? Vamos fazer administração, todo mundo fazia administração. E aí alguns até desistiam, né? Depois que sabia exatamente o que queria e ia para a carreira escolhida. Eu não fiz isso e fiquei sem estudar depois que eu me formei por um ano, até eu me identificar com algo ali. Acabou que um certo fim de semana eu ia para a praia com uns amigos na sexta-feira, aí um amigo meu falou: cara, vamos na faculdade comigo assistir aula, porque se eu não for na sexta eu vou reprovar por falta, porque eu já não ia várias sextas. Falei, aí de lá nós vamos direto. Falei, beleza, então vamos, né? Vamos lá, arrumei as malas, fui com ele e assisti a aula na faculdade de sexta lá, sexta-feira inteira, acabei que adorei e falei, é isso, né? E que me identifiquei, que aí no ano seguinte já me dediquei ali nos estudos, né? Eu pesquisei um pouco realmente o que era o direito, né? Quais portas iriam me abrir e falei, é isso que eu quero. E foi. Legal. E aí você começou lá no Embracon como advogado mesmo? Comecei como advogado mesmo, como advogado júnior. Comecei na área de adversas, né, como advogado júnior em 2008. Foi fevereiro de 2007 ou 2008, não lembro agora. E aí depois veio seguindo lá dentro do Embracon, desenvolvendo a carreira. Sim. E como foi a sua chegada aí para a gerência do jurídico do Embracon? Quando eu entrei na Embracon, era uma empresa pequena ainda, mas que cheia de oportunidades de crescimento. A empresa já vinha numa ascensão, o consórcio vinha numa ascensão. Então, eu me recordo que tinha naquela época 23 filiais de vendas. A gente tinha uma sede que ficava em Alphaville, pequenininha, e tinha uma unidade no Butantã, e tinham 23 filiais de vendas.
Hoje a empresa tem 98 filiais de vendas, né? Fora parcerias com representantes comerciais e etc., que você acaba passando de 1.000 até hoje. Mas, então, era uma empresa pequena e com muita oportunidade de crescimento, porque ela vinha numa constância. Então, abrindo filiais. E isso, para quem gostava do negócio, se identificava, ela tinha as portas abertas ali. Claro, você tinha que estar preparado. Então, quem naquela época, tem muita gente daquela época na empresa ainda que a gente se identificou e foi estudando, se atualizando para quando surgissem as oportunidades, a gente estava preparado para assumir. Então, de advogado júnior, eu lembro que não foi muito tempo, eu já passei para advogado pleno, depois sênior, né? Mas foi muito rápido por conta do crescimento. E também para gestor, já fui gerente jurídico em uma, assim, do júnior até o gerente jurídico, acho que foram uns 4 anos, foi muito rápido, né? E aí, na gerência, aí foram várias mudanças que teve, né? Vários crescimentos que ocorreram em razão, né, do que a empresa vinha agregando. Naquela época, era as adversas, aí depois a empresa foi criada uma área de consultivo, depois foi criada uma área de cobrança, depois foi criada uma área de contratos, e tudo isso foi dentro do jurídico, né? Então, foi um crescimento que veio na própria área jurídica, né, da qual eu tive que me estudar, me especializar para conseguir continuar à frente das pessoas, né, continuar na empresa, e foi assim, e hoje continua crescendo. As oportunidades, tenho certeza que vão ocorrer mais. Perfeito. Você falou uma palavra bem interessante, que foi preparação, né? Eu gosto muito dessa palavra. Acho que quando as pessoas estão preparadas, a oportunidade aparece e é assim que a gente cresce na carreira, né? Eu sempre brinco muito com os jovens advogados. Eu falo para eles que sucesso, né, só vem antes do trabalho no dicionário, né? Começa com a letra S. Então, tem que trabalhar bastante e se preparar muito. Qual foi a sua preparação, assim, onde você buscou se preparar bastante para ganhar essas oportunidades, né? Abraçar essas oportunidades. O que você buscou? Foi mais pós-graduação, especialização, cursos específicos? Que você indicaria hoje para um jovem advogado que está numa empresa ou no escritório, onde ele buscar preparação para crescer na carreira? Foram 2 frentes. Tá? A primeira, como foi meu primeiro emprego como advogado, eu não fui nem estagiário. Então, na hora que eu cheguei, eu me recordo que até quem me contratou foi o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo tá lá. Ele pegou e falou assim, ó, tá aqui, me deu uma pilha mais ou menos assim de processo, ela falou, tá aqui seus processos. E eu, putz, e agora, né? Aí eu precisei estudar aqueles processos para poder dar a sequência, dar o andamento neles. Então, as frentes foram, primeiro, aprender o produto consórcio, né? Para saber qual seria as minhas teses que eu tinha que fazer naqueles processos. E com o produto consórcio, eu acabei, em paralelo, fazendo as especializações no direito para poder entender processualmente, né, o que eu poderia fazer na minha demanda. Então, minha primeira pós-graduação foi de processo civil, justamente para isso, para poder entender melhor, que era uma matéria que eu tinha dificuldade na faculdade. Todo mundo tem, viu? E foi logo que eu fui trabalhar, né? A gente, né, se identifica mais com consumidor, com penal. Processo civil eu tinha muita dificuldade. Mas na especialização, eu falava, vou ter que aprender na marra, e aprendi, foi super tranquilo. Com você lidando com o processo é mais fácil, na prática do que na teoria. Sim. Então, eu estava vendo ali o que eu estava lidando no dia a dia e consegui aplicar com o que eu estava ali desenvolvendo na pós-graduação.
que é totalmente diferente da teoria na faculdade. Sim. E no cursinho para OAB também, que não tem nada a ver. Então, eu fiz essa frente de ir direto para o processo civil para eu poder entender e aprender do produto consórcio, que era o produto da empresa, o principal produto da empresa naquela época. Né? Isso me fez abrir portas, acabei passando por diversas áreas na empresa na questão de aprendizado. Então, poxa, precisava saber como funcionava uma assembleia. Aí, nos dias de assembleia, aquela época não era pela Loteria Federal, era no Globo Esférico. Aí, no dia das assembleias, eu ia lá assistir a assembleia, como outros clientes também iam lá, para ver como é que funcionava. Né? Como funciona os lances, né? Como funciona a contemplação, entender quais são as taxas. Então, foi tudo isso, né, que eu busquei para poder ter esse conhecimento, e a empresa crescendo, eu acabei tendo as oportunidades lá. Porque eu também falo muito isso para minha equipe. Para eles se profissionalizarem, se especializarem naquilo que eles estão fazendo, se é que eles gostam. Porque amanhã aparece a oportunidade, você tem que estar preparado. Se você não está preparado, ela não vai te dar a oportunidade de você se prepara depois. Não, ela vai buscar no mercado. Sim. Exato. Então, eu falo para todo mundo, faz uma especialização assim, ou nem sempre é uma especialização, às vezes o time já tem. Então, busca então o conhecimento nisso aqui, porque a empresa está em constante mudança e vai ter oportunidade aqui, você vai ser uma pessoa que está preparada, e eu mesmo posso te recomendar. Né? Então, foi assim. Muito bom. Você falou de um outro tema que eu vou até passar a bola para a Tamires. Produto consórcio. E a Tamires é a nossa advogada processualista de produto consórcio. Especialista em consórcio. Eu imagino, falando com autoridade de consórcio aqui. Mas, doutor, antes de falar mesmo do produto consórcio, eu queria falar com você mais mesmo assim sobre essa sua carreira, que você começou como advogado júnior, lá, antes da gente entrar nessa parte mais material. Entrou como advogado júnior, então eu imagino que lá você lidou mais com a advocacia em si, né? Ali advogando, Sim. analisando o processo. E essa questão que eu acho interessante, assim, porque pelo menos hoje em dia a gente vê muito debate, se fala muito mais hoje sobre a gestão no direito, né? A gente vê um movimento que está tendo aí no Brasil da Club de Legal Ops, que sempre teve, mas às vezes não era tão, né, ali falado. A gente até fala, né, doutora, aqui no escritório, que a gente sempre fez Legal Ops sem se chamar Legal Ops de hoje em dia, de ter a nomenclatura. E eu falo também até por mim, eu tive uma certa dificuldade, assim, de entender o advogado gestor, de entender a gestão, a importância da gestão, sabe? E eu queria saber como foi essa sua transição, assim, para ser ainda saiu da faculdade, foi para lá, entrou numa empresa, né, advogou também dentro da empresa, e de repente você virou gerente, já fez ali, abarcou vários setores, né, para fazer. Como foi esse desafio da gestão? Até para aprender, porque a gente não tem isso na faculdade, né? Não. Foi uma coisa que o advogado não aprende é fazer gestão. Nem de tempo, né? Você tá trabalhando de acordo com a correria da necessidade do prazo. Assim, foi uma fase muito difícil para mim. Porque eu estava ali lidando no dia a dia com o processo. Eu fazia audiência. Então, eu fazia audiência em São Paulo, no interior, pegava o carro, a gente fazia audiência, ia junto com um preposto, às vezes pegava um preposto lá na hora, né, quando não dava, e ali na OAB, né, fazia a cartinha de preposição ali com o nome da pessoa que a gente pegava ali, vamos ser meu preposto. Então, eu aprendi muito ali a lidar com o processo, então, fazer a audiência, né, que hoje é muito diferente. Hoje as audiências são virtuais e quando tem. Né? Naquela época sempre tinha uma audiência de conciliação, então a gente acaba aprendendo ali na prática, né? E, claro, os juízes também às vezes notavam as suas dificuldades, ele te ajudava. Então era muito legal, era muito gostoso. E na audiência, às vezes, a gente já tinha que passar para outra fase, né, doutor Alexandre? A gente não tinha acordo, você tinha que apresentar ali a contestação na hora, fazer a sustentação ali oral, alegações finais na hora, porque já virava a instrução em julgamento. Às vezes dava até a sentença na hora. O juiz falava, guarda ali fora que daqui a pouco sai a sentença. Eu lembro que ocorria muito isso. Então, foi bem desafiador do que é hoje, né? Era bem desafiador, porque você queria voltar para casa para você
fazer bonitinho as suas alegações e protocolar. Não, eu tinha que apresentar na hora. Às vezes eu não estava nem com a contestação pronta, o crente que ia fazer um acordo, ela fala, não, vou apresentar a contestação aqui oral. E ela, né, redigia a termo ali a contestação. Então, era desafiador e era muito gostoso também. Eu acho que foi uma fase de aprendizado muito boa e muito diferente do que é hoje, né? Recolher as guias ali para enchendo no papelzinho, eu pegava o mandado de levantamento, já ia ali no Banco do Brasil, era a nossa caixa. E não podia perder, né? Podia perder. Às vezes um juiz não assinava. Putz, tá aqui, não assinou, lembra? Volta para assinar. Então era achar o cara para assinar, né? Então era... Caos. Era diferente, né? Ia despachar uma liminar, a gente chegava lá e ficava esperando. Hoje você entra na fila virtual, né? Então era bem diferente. E eu, acostumado a essa rotina, aí me veio a oportunidade para ser gestor. Eu aceitei, claro, o desafio, mas naquele momento, para gestor, eu não estava preparado, né? Então, o que mais foi difícil para mim? Você acha que você não é advogado. Exato. Essa é a pior parte. E você tem que lidar com dados, com números, coisa que o advogado não lida. O advogado, né? Não está acostumado nem habilitado. Não é da exatas, né? Ou até uma crise de identidade, né? Você pensa, meu Deus, eu me formei em direito, o que eu estou fazendo? Então, aí você se acostumar a pegar o jeito para apresentar dados, planilhas, né? Traçar estratégias, analisar os dados, né, para poder traçar estratégias. Isso foi muito difícil para mim, muito desafiador, né? Mas a empresa, ela me ajudou muito me preparando, como preparou outros gestores também. Então a empresa, ela investia muito nesses gestores recém-formados, digamos assim, né? Recentes no cargo, e dava cursos de gestão, né? A gente tinha coaching, fazia coaching, né, por um ano, 2 anos, às vezes, e tinha muito curso de gestão, né? Muito curso que me ajudou a desenvolver isso, né? E isso foi algo que eu agradeço muito e foi um divisor de águas, mas a dificuldade foi tremenda. Né? A pior coisa, como a Tamires falou, é a identidade. Você, às vezes, fala, putz, será que é isso, que não é isso? Uma crise, né? Porque você sai da prática que você está ali, mas você não deixa de ser advogado, entendeu? Claro, as pessoas que estão ali na linha de frente, elas vão ser melhores que você, vão ter maiores conhecimentos que você ali redigindo, né? Mas você aprende a gerenciar isso, né? A direcionar isso. Com os resultados que a equipe traz, você aprende a fazer as estratégias, né? A mudar onde acha que é necessário mudar para atingir aquele resultado. Então, esse é algo que é mudar da água para o vinho, né? Então, acho que todo mundo acaba passando por isso na hora que tem essa transição de um cargo operacional para um cargo de gestão. Sim. E hoje você acha que dados é algo importante para fazer a gestão do departamento jurídico? Sim. Dados hoje é muito importante para fazer a gestão. Né? A gente tem hoje diversas ferramentas que naquela época a gente não tinha. A gente tinha as nossas ferramentas de controle de processo. Cadastrava o processo e sabia os prazos que aquela ferramenta controlava, mas ela naquela época não tinha hoje as soluções parrudas que a gente tem. Então, hoje a gente consegue saber por região aonde tem mais processo, você consegue saber qual é a decisão naquela região, às vezes até daquela vara, né? Você consegue qual é a faixa de acordo, vamos supor, de uma indenizatória que muda de uma região para outra. Naquela época, a gente, né, lá atrás, a gente ainda tinha uma noção, caiu com tal juiz. A gente sabia mais ou menos o que aquele juiz decidia, né? Mas era isso. Você tá ali, caiu com o juiz A, caiu com o juiz B, esse aqui é mais isso, esse aqui é mais aquilo. Hoje não tem como fazer isso e a ferramenta te traz. Então, esses dados. Com esses dados, a gente consegue traçar estratégias
para conseguir reduzir a carteira ou conseguir encerrar o processo de uma maneira mais ágil. Então, para mim, hoje, dados é essencial para qualquer escritório jurídico. Né? E os escritórios hoje fornecem dados para você fazer a gestão da carteira internamente? O escritório fornece dados e a gente também consegue puxar alguns dados, né, pelas ferramentas que a gente tem. Então, os escritórios, a gente acaba fazendo um batch, né, dos nossos dados com os dados deles, um complemento, digamos assim, não bate, um complemento dos nossos dados com os dados deles, para a gente poder traçar essas estratégias, né, e trazer um resultado melhor para a empresa. E isso está cada vez melhorando, mudando constantemente. Agora a gente começou a colocar robôs, né, RPAs, para poder fazer algumas demandas que são de rotinas, né? Inteligência artificial está entrando aí também, a gente está com planos de desenvolver algumas, né? Não só para a área de processos, como também para a área de contratos, consultivo. Então, acho que está vindo muita mudança, ainda muito rápido, e a gente está se preparando para isso também, que antigamente a gente não enxergava isso no mundo jurídico. Né? Exato. Tecnologia para você. Tecnologia e jurídico, tudo a ver ou nada a ver? Não, tudo a ver. Tudo a ver, anda junto os dois, né? Hoje a tecnologia, a nossa área de tecnologia lá é parceira do jurídico, tem que andar junto. Né? E metas para a área jurídica, tudo a ver ou nada a ver? Meta é só para o comercial? Não. Meta também para a área jurídica. Isso é uma coisa interessante, desculpa te cortar, mas eu sempre fico pensando nisso, doutor. É tão difícil, você não acha? Qual a dificuldade, o desafio que você acredita que tem para impor metas para o jurídico? Uma vez que às vezes a gente fala de processos que têm entendimentos muito subjetivos, né? Que a gente vai pautar nas decisões do judiciário. Então, como é para vocês, assim, essa questão de pôr as metas no jurídico? Meta também, no jurídico, eu acho que é uma questão de amadurecimento. Hoje, que nem hoje, eu não acho difícil colocar metas. O que é difícil é depois que você atinge, você manter. Porque aí a meta acaba virando um procedimento. Não vai ser mais meta para outro ano. É um procedimento seu que você não pode cair. Né? Então, por exemplo, vamos falar... Nós temos problemas de processual que atinge divergência de informação. Qual meta a gente pode colocar para o jurídico? Vamos colocar uma meta para o jurídico de treinamento. Não é só o RH que dá treinamento. Então, a gente reúne o time comercial e a gente dá treinamento demonstrando que a gente está tendo muita demanda judicial disso aqui. Então, vamos treinar esse tema. Então, a gente coloca uma meta de dar 10 treinamentos no ano, por exemplo, sobre aquele tema. Então, a gente faz vários workshops, né, nesse sentido, e isso a gente consegue medir com o resultado lá do final do ano. Né? Também, metas de redução de carteira não envolve só acordo. Então, também envolve você trabalhar lá na venda para que diminua a entrada de processo. Então, é algo que hoje eu consigo instituir as metas, consigo escrever as metas, sempre reúno o time para a gente decidir juntos, né? Mas o mais difícil é depois que atingir é você manter. E superar as novas, né? Porque superar as novas, né? Aí vem o ano que vem para você colocar metas novas. E jurídico e custo. Aquela frase assim, departamento jurídico é um custo insanável na minha empresa. Você pactua de que o jurídico é, de fato, um custo para a empresa? Ou o departamento jurídico hoje já tem um outro viés, uma outra visão, é uma área estratégica que também traz resultado para a empresa? Então, é uma área estratégica que traz resultado. O que é difícil é a gente passar para o conselho, para a alta gestão, né, esse resultado, porque o jurídico lida muito com problema, só lida com problema, né? Então é difícil você passar esse resultado, é uma área estratégica. O custo é alto, mas não tem como a gente
na hora que a gente está fazendo o orçamento, a gente chegar num valor ali exato e falar, putz, esse valor vai dar para o ano, nós não vamos estourar ou vamos economizar. Não temos como saber. A gente faz um orçamento com base no ano anterior, né? Pensando em vamos manter ou vamos diminuir, ligado a outras metas, como, por exemplo, meta de treinamento lá para a equipe de venda, meta de explicar para a equipe de vendas, né, determinadas situações para que reduza a entrada de processo. Mas o custo, então, você só vai conseguir diminuir ele ou manter se você trabalhar lá no início. Hoje não tem... É um custo, como eu falei, muito alto, do qual a gente pode estourar ele. A empresa tem que estar preparada, né, e ter um valor reservado caso isso ocorra. Perfeito. E você acha que um trabalho jurídico preventivo diminui o custo ou aumenta o custo? O jurídico preventivo diminui o custo. Hoje a gente... Mas é comum as empresas quererem um jurídico preventivo ou elas trabalham mais no processual? Então, olha, hoje eu acho que está meio a meio. Tem muita empresa que trabalha no preventivo, né? Mas também tem muito que trabalha só no corretivo. A gente trabalha no preventivo, então a gente investe no preventivo, melhorando o contrato de adesão ao produto, né? Reduzindo ele, melhorando a escrita, deixando num entendimento mais simples para não gerar dupla interpretação ou não ter falta de informação, criando situações lúdicas da qual o cliente pode ali esclarecer qualquer dúvida que ele tenha, né, como um gibizinho, né, uma tirinha de filmagem. A gente também... isso estou falando na área processual. Na área de assessoria e contratos, a gente trabalha muito no preventivo, mitigando o risco em razão, fazendo uma due diligence de quem a gente está contratando, de quem está entrando, né? E isso tudo é um preventivo que evita, né? É um custo alto, também é um custo alto, mas ele pode ser maior ainda lá no final, se a gente não fizesse. Se eu fizesse antes, né? Sim. Muito bem. E agora, doutor, falando da sua especialidade aí de consórcios, que a gente começou falando, a questão também de especialização, né, que você buscou estudar, o produto consórcio, ele é bem complexo, né, ele é bem abrangente, porque até o jurídico, que ele é bem dividido lá, né, dentro. Então, tem de ações judiciais, pode envolver questões processuais, questões empresariais, questões contratuais e direito imobiliário, né? Então, como que é, assim, essa diversidade de matérias que aí circundam o mundo do consórcio para você? O consórcio, o advogado que conhece o produto de consórcio, para mim é um advogado diferenciado no mercado, porque a gente tem pouco profissional nessa área. Muito pouco profissional, para falar a verdade, né? Até os próprios juízes não conhecem muito o produto. É raro você conhecer um que entende muito de consórcio. Estão muito acostumados com financiamento, né? Então, o produto consórcio, para mim, o advogado que conhece é um advogado diferencial no mercado. Tem poucos profissionais e uma vez que você conhece, eu acho que ele abre muitas portas para você. Ele é diferente de um financiamento pelo fato de não ter juros, e o financiamento tem juros. Ele é diferente porque no financiamento o banco te empresta dinheiro, no consórcio não, é uma reunião de pessoas que autofinanciam lá o bem para você. Então, na hora que você entende o produto e gosta, né, do que faz dele, isso te torna um profissional diferente no mercado. Ao longo do tempo, Valderrama, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei interessante aí, o comentário da Tamires. O consórcio, lógico, ele veio crescendo, veio se desenvolvendo, a gente viu
teve a época daquela crise dos consórcios, que teve uma quebradeira violenta, e depois ele passou a ser regulamentado pelo Banco Central. É isso mesmo, né? O consórcio, ele é regulamentado. Passou a ser regulamentado pelo Banco Central, depois veio a legislação de consórcio, né? Antes era só as circulares, né? E depois teve a lei, a 11.7495 de 2008, que entrou em vigência em 2009. Com essa questão, né, da dificuldade de ter pessoas especializadas, seja o advogado ou o juiz, você acha que seria viável que os tribunais tivessem uma câmara específica, uma vara específica para as demandas de consórcio? Ou você acha que, indo na vara comum, que cuida de vários tipos de processo, é possível ter um bom julgamento a respeito de um tema de consórcio? Muito boa a sua pergunta. Eu não tinha pensado nisso, mas eu pensando agora bem, eu acho que se tivesse uma vara especializada, né, como temos em alguns temas, seria muito bom para o consórcio, porque está crescendo muito. Né? Muitas pessoas hoje migraram do financiamento para o consórcio. A Embracon, nos últimos anos, só vem crescendo. Cresceu muito na pandemia também. Então, com certeza, né, as demandas jurídicas, seja no PROCON, seja no Reclame Aqui, né, ou até no Poder Judiciário, aumentou. Então, acho que se tivesse uma vara especializada, com pessoas ali especialistas no produto, eu acho que as decisões seriam muito mais justas, tanto para as administradoras quanto para os clientes consorciados. Porque hoje eu acredito que a base para uma decisão do consórcio, apesar de ter regulamentação e ter uma lei própria, o pessoal ainda se ampara muito no Código de Defesa do Consumidor, né? Sim, se ampara muito no Código de Defesa do Consumidor. Em algumas decisões, você acaba prejudicando os outros consumidores, os outros consorciados que são os consumidores. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, que é a parte hipossuficiente da relação. Mas a administradora, ela tem a função de administrar o grupo. Então, se qualquer decisão ali desfavorável, quem vai ser prejudicado não é a administradora, é o grupo de consórcio. Então, são os outros consumidores que vão suportar aquela condenação. Então, se o consorciado parou de pagar o consórcio e ele vai receber lá no final do grupo, ou se ele for sorteado na Assembleia de Cancelados, é que ele vai receber. É assim que determina a lei. O cliente indignado entra com um processo judicial para receber imediatamente. No passado, praticamente eram unânime as decisões para devolver de imediato. Hoje, nem tanto. Por isso que como cresceu muitos advogados, muitos juízes passaram a conhecer melhor. Mas você devolvendo antecipadamente, não é a administradora que vai sofrer o prejuízo. É o grupo, né? É o grupo. Então, são todos os demais consumidores. Você está prejudicando... Vamos falar de um grupo de 999 participantes, que são a maioria que a gente tem. Então, 998 vão ser prejudicados. 998 consumidores vão ser prejudicados em detrimento de um. Porque não se respeita a lei que rege o consórcio. Porque vai ser o menos bens entregues... Porque a gente vai ter que pagar um antes da hora, né? A pessoa já parou de contribuir, a gente ainda vai ter que devolver o dinheiro dele antes da hora. Então, é menos bem para entregar na Assembleia de contemplação. E isso acaba que prejudica eles mesmos. Né? Então, é essa visão, né, que poderia ter hoje o Poder Judiciário, mas se a gente tivesse uma Câmara especializada, quem sabe? Né? Não teria uma visão dessa. Muito bom. Sim. E agora falando até dessa parte técnica, eu achei bem interessante. Então, quando, por exemplo, o judiciário tem uma decisão nesse sentido, para devolução antecipada, a administradora ela faz de uma forma como se fosse a entrega do bem ali naquele momento, para não prejudicar os demais consorciados do grupo? Não, é assim, numa Assembleia de Contemplação, todo mundo tem que pagar para poder entregar o bem. Então, quanto mais arrecadar, mais bens são entregues. Não pode ficar R$1 lá guardado para a próxima Assembleia. Então, a gente vai entregando o máximo que dá. Se um consorciado cancela,
é um a menos que está contribuindo. Então, vai faltar dinheiro para a entrega de um bem. Então, pode ser que é um bem a menos a ser entregue, 2 a menos a ser entregue. Então, você já tem essa situação quando algum deles param de pagar. Quando, então, contempla, com o dinheiro arrecadado, é entregue os bens. Se o juiz, numa decisão judicial, decidir por restituir o valor que ele contribuiu imediatamente e não no encerramento do grupo, a administradora, ela vai tirar esse valor da contribuição mensal dos outros consorciados. O dinheiro que já está lá. Entendeu? E que eles que se autofinanciam. Então, vai pegar aquela contribuição mensal, vai deixar, muito provavelmente, de entregar um bem no grupo, porque tem que restituir o que aquele consumidor, né, pleiteou imediatamente. Então, não é a administradora que tira do bolso dela, porque ela administra, ela recebe a taxa de administração por fazer a prestação do serviço. Mas quem paga os créditos são os demais consorciados daquele grupo. Interessante. Sim. Mais alguma pergunta, Tamires? Tô pensando. Aqui, enquanto você não pergunta, deixa eu falar uma coisa que eu acho importante. Que eu sempre falo, no consórcio, hoje, para quem conhece, é muito bom, é muito melhor que o financiamento. A gente também vê muita gente falando mal, não quero fazer, não, tô fora, mas porque não conhece o produto. Tudo vai da sua expectativa. Você quer um bem imediatamente, ele não serve para você. Então, não adquira um consórcio. Eu quero sim um bem, seja uma casa, um automóvel, mas não é imediatamente, não estou com pressa. Então, serve como investimento. Você investe e aí você pode ser contemplado ou por sorteio, que como o próprio nome diz, é sorte. Então, você pode ser contemplado na próxima assembleia, como na última, ou por lance. Aí é que está onde vale o conhecimento. Como funciona o produto, como funcionam os lances. Então, o que você pode dar de lance? Você pode dar recurso que você tem guardado, dinheiro, recurso de FGTS, se você se encaixar nas regras do programa de FGTS, e você pode também usar um recurso do próprio crédito, que a gente fala que é a modalidade de lance fixo. Você usa 25% do crédito para dar de lance. Você não tira R$1 do bolso. E aí, se você vier a ser contemplado nessa modalidade, do seu crédito desconta 25%. Por quê? Porque vai usar para pagar o lance. Então, é um produto muito bom, está em ascensão no mercado. E quem conhece e entra nunca mais sai. Né? E hoje a venda de consórcio é mais para automóvel, imóvel? Qual que é a divisão? Porque eu vi já consórcio para faculdade, consórcio para o consórcio de serviço. Tem bastante agora. Consórcio de serviço, mas hoje ainda continua, acho que o carro-chefe em todas as administradoras é o bem móvel, o automóvel, né? Que é o que mais vende. Mas ele pode tem um segmento do imóvel, automóvel, os serviços, que é como você falou, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma reforma numa casa, vai fazer uma viagem, um curso, né? Algo do tipo. E esses segmentos hoje, eles acabam até se desmitificando, porque a gente tem também consórcio para produtos agrícolas, né? Maquinário agrícola. E que é um bem móvel, mas é diferente do automóvel, porque ele não dá alienação, então a gente faz um outro tipo de contrato, né? E hoje também está em ascensão para fazer placa solar, né? Para instalar placa solar, também vende bastante. Então, acaba que tem uma gama hoje de produtos, diversificou bem, que você pode utilizar o consórcio. E é importante da sua pergunta, porque muita gente não sabe disso. Acho que é para casa e para carro. Casa e carro, casa e carro. Né? Muito bem. Uma última pergunta minha aqui, Valderrama, é a pergunta de $1 milhão. Certa vez eu participei de um congresso de gestores da área jurídica e uma diretora de jurídico falou uma coisa que eu concordei com ela e queria ver a sua opinião.
Ela falou assim, o pessoal da área comercial sabe se vender muito bem. O cara vai lá, bate a meta dele, faz uma venda, ele bate sino, solta rojão, estoura pipoca, estoura balão. E o jurídico, às vezes, vai lá e ganha uma ação de milhões de reais e não faz barulho nenhum, só entrega, a diretoria nem sabe que aquilo se reverteu num grande benefício para a empresa. Então ela falou assim que a gente no jurídico tem mania de entregar pérolas, colar de pérolas enrolado no papel de jornal e não numa bela caixa de presente. O que você acha disso? Eu acho que ela tem razão em parte, né? Mas a culpa disso é do próprio jurídico. Porque o próprio jurídico não faz o marketing dele. O comercial vendeu, ele faz o barulho, como você falou. Ele vai lá, toca o sino. Lá deve ter. Tem, toca o sino, estende faixa, solta rojão. O que o jurídico faz quando ganha uma ação dessa? Não bate sino. Não faz... Então... Pega a sentença, naquele juridiquês, entrega para a diretoria, que lê, não sabe nem que tá vendo. Ninguém leu, ninguém entendeu a sentença e dependendo não sabe se ganhou ou se perdeu. Do teor do e-mail, também ninguém entendeu o que escreveu no e-mail. Então, falta o jurídico fazer o marketing dele, né? Que é o que o comercial faz. Então, ela tem razão em parte, né? Só que a responsabilidade é dela fazer, do jurídico fazer isso, né? Fazer o marketing, né? Se autopromover como o vendedor faz. Exato. Né? Muito bem. Eu concordei bastante com ela. Lembra que ela até continuou, ela falou assim, a gente tem que deixar de ser aquele jurídico que parece o cachorro na festa. Quando tem festa, põe você no canil, se sai uma briga de solda, vai lá resolver a briga, né? Mas você nunca participa da festa, né? A gente tem que ser o jurídico que muda essa percepção para a gente começar a participar da festa. Exato. É que a gente está tão acostumado e que a gente... que passa na nossa cabeça? Não fizemos mais que a nossa obrigação, é nosso dia a dia mesmo. Então, a gente não tá acostumado a isso e não fala, poxa, isso aqui é importante, vamos fazer um barulho, vamos divulgar, né? A gente não acaba que não faz isso, não pensa assim, fala, é meu dia a dia, minha rotina, então tá tudo certo, vamos pro próximo. Eu acho que talvez isso também é um pouco daquela cultura que tinha, né? Antes de pensar, o jurídico é só o custo, igual o doutor Alexandre falou. Só que hoje a gente vê, até por conta de todas essas tecnologias que vêm surgindo para o jurídico, que o jurídico tem sido hoje um parceiro do negócio, né? Na verdade. Então, as tecnologias, a gestão que vocês fazem lá internamente contribui para o negócio diretamente, né? Então, o que você leva dos levantamentos que você faz para ver qual é o impacto, se tem um problema em uma loja que está gerando uma ação, né? Igual você falou. Então, eu acho que talvez pode ser por conta dessa mentalidade, assim. O que você acha? Exatamente. E não só isso também. Uma coisa que me veio à cabeça agora é... Pelo menos lá na Embracon não é assim. Mas muitas empresas são. Lá atrás também já foi assim lá na Embracon. O jurídico é aquele departamento que a gente falava, é um escritório de advocacia dentro da empresa. Então, a gente já se vestia de um modo diferente. A gente ia, né, todo mundo de social, terno e gravata homem, né, mulher também de terninho, né, de social. E você via os demais departamentos, o pessoal ia indo trabalhar, de calça jeans, a camisa aberta. E hoje, isso daí, eu me recordo que o pessoal falava muito que, poxa, o pessoal ali é diferente, né? Não se sentiu até um pouco acuados de poder chegar, ou se você fosse conversar com você, dependendo da forma que você fala, a pessoa não entendia e ficava com vergonha de falar que não entendia, né? Isso eu fui percebendo em bate-papos com pessoas que estão lá há anos, muito tempo depois. Lá a empresa veio mudando. Hoje todo mundo é igual. Então, todo mundo se veste da mesma forma. A gente quebrou esse paradigma de falar juridiquês. Todo mundo fala da maneira mais simples possível para todo mundo entender. Não tem divisão de nada, não tem sala, não tem nada. Todo mundo sentar junto, né? Interage junto com as outras pessoas das outras áreas que a gente tem que ter muito contato, que é financeiro, contabilidade, operações. Então, acho que isso daí, Tamires, é que ajudou também a quebrar esse paradigma. Esse paradigma.
E acho que é uma questão também de cultura, né? Que vocês conseguiram criar, então, isso dentro da empresa, né? De fazer essa transformação, né? Das pessoas que partiu, né? Até do próprio jurídico poder se enxergar, assim, de uma outra forma, as pessoas também enxergarem o jurídico, né? E como que é, assim, para vocês, para manter essa cultura viva, assim? Porque acho que até é um desafio como gestor, né? De manter a cultura da empresa na equipe e até agora, né? Agora não, né? Já há muito tempo. A questão do híbrido, né? A cultura, para quem está lá hoje, não é difícil porque já está habituado, né? Mas quando você faz uma contratação de um colaborador novo que vem de escritório, é um choque para ele. Né? Se ele vem do mundo corporativo, ele está até que habituado. Pode não ser igual, porque uma empresa não é igual a outra, mas ele já meio que está habituado com relação a vestimenta, a treinamentos, a dados. Agora, quando vem de um escritório, até no processo seletivo a gente fala isso, né? Que, olha, é muito diferente aqui, né? O modo de se comunicar, que hoje é o modo mais importante, é que você tem que quebrar esse paradigma de cara. Não ser tão técnico, né? Não ser tão técnico. Você vai falar com pessoas de todos os níveis, né? E você tem que falar para todo mundo entender. Então, independente da pessoa que você vai falar, você tem que fazer ela te entender, que é a comunicação. Então, para quem vem de um escritório, é difícil. Mas para quem vem de um ramo corporativo, já nem tanto. Né? É mais habituar à cultura da empresa. Legal. Então, acho que nós formamos aí um tripé legal, né? Que é falamos no começo, é o jurídico, é a tecnologia envolvida com o jurídico, o marketing, que faz parte também do jurídico, né? E dentro do marketing ali a comunicação. Então, acho que jurídico que faz um bom marketing, se comunica bem e utiliza bem a tecnologia, tem tudo para se dar bem aí e ser um departamento estratégico dentro da empresa. Exatamente. A comunicação hoje é o mais importante, para mim, tá junto com a tecnologia. Porque a comunicação é difícil você entender, Alexandre. Para você parece ser muito simples, você está habituado com aquilo, você fala, você entende, mas eu não estou habituado com aquilo. Então, é difícil você me fazer entender, mas para você não vai perceber isso. Muitas pessoas lá, os advogados ou até de outras áreas, passaram por isso. Então, a gente trabalha, a gente tem um plano de desenvolvimento individual, que a gente chama de PDI, para todos os colaboradores. E alguns deles que ainda não estão desenvolvidos na comunicação, a gente tem que trabalhar a comunicação. Mas é difícil de eles se auto-enxergar que, poxa, é tão óbvio e a pessoa não me entendeu? Não entendeu. Mas o problema não está na outra pessoa. Você tem que passar para ela, fazer ela te entender. A comunicação empresarial é diferente. Então, a comunicação é muito importante, porque se você falou A e a pessoa entendeu B, ela vai fazer errado. Exato. Vai fazer errado. E aí, como que vai ser para consertar lá na frente? Pode ser que não tenha conserto. Então, a comunicação, para mim, está junto com a tecnologia e está andando junto na questão da importância. Perfeito. Bom, Valderrama, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no The Hub Talks. Muito legal poder compartilhar com você aí alguns temas extremamente importantes aí para o mundo jurídico, para o mundo corporativo jurídico e também para nós como escritório jurídico entender esse lado do mundo corporativo jurídico, né? Eu lembro que assim que eu me formei, eu ia me comunicar com os empresários, eu falava, eu olhava assim para a cara dos empresários e falava, o cara não entendeu nada. Não entendeu nada, né? Ou eu sou o alienígena ou ele é o alienígena. E rapidamente eu falei, preciso começar a conversar a língua desse pessoal e fui fazer um MBA em gestão empresarial, né? Para poder entender a linguagem do mundo empresarial. E foi realmente o que me salvou, que hoje eu consigo, apesar de ser um advogado, ter uma linguagem bem corporativa e fazer
essa comunicação, essa interface com as empresas, dada essa busca de falar aquilo que o empresário precisa entender, que o mundo corporativo precisa entender, né? Mas não só o empresário, Alexandre. Você está ali fazendo um treinamento ou apresentando os seus resultados finais do ano. Então, você reúne toda a sua diretoria, você vai falar lá na frente para toda a diretoria. Se você não é simples, não consegue passar a mensagem que você quer passar, você vai ver como todo mundo se dispersa. Começa a mexer no celular, né? Conversa paralela, às vezes sai da sala. Então, não é só com o empresário, é com todo mundo. Então, se você vai fazer um fechamento de final de ano com toda a diretoria ou reuniões de integração e não conseguir passar, não ter uma comunicação ideal, você não vai conseguir passar o que você quer, né? Excelente. É isso aí. Tamires, alguma questão para fechar aqui a nossa conversa? Não, gostei muito, só queria agradecer. Também adorei. Aprendi muito, adorei escutar de você a sua experiência, a sua trajetória. É muito importante, eu acho, para mim como advogada. Acho que todo mundo que está ouvindo vai gostar muito também. É legal saber essas questões que às vezes a gente não está sozinho, a gente fica se questionando na carreira. E aí, no fim, a gente vê, não, tá no caminho certo, sim. Obrigado, agradeço também o convite mais uma vez e estou à disposição para vir outras vezes. Adorei. Foi muito bom. Vamos falar de outros temas. Vamos falar de outros temas. Muito obrigado, Valderrama. Obrigado. E seja bem-vindo ao The Hub Talks e seja bem-vindo também ao nosso escritório. Muito obrigado e obrigado por ter vindo para sua equipe hoje aqui. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até mais.